Olá, no vídeo de hoje eu tratarei do método, da técnica de treinamento de cavalo de 3 tambores que eu criei. O método de treinamento do cavalo de 3 tambores Miss Perky Boogie. Primeiramente eu tenho que me abrir com vocês e falar das minhas frustrações. Quando eu saí do cavalo de trabalho, de rédeas, de working cow, de laço, e me aprofundei no cavalo de tambor, pela oportunidade que eu tive de conhecer os melhores criadores de cavalo de tambor dos Estados Unidos, os melhores treinadores, os melhores eventos de ponto do futuro, eu acabei me encantando pelo cavalo de 3 tambores. E eu não vou ser aqui hipócrita, entendeu? De esconder de vocês, que é o seguinte: quem monta cavalo de laço, quem monta cavalo de working cow, de apartação, acha que 3 tambores é uma modalidade ridícula. Fazer uma curva para a direita e 2 para a esquerda. No entanto, que os cavalos que faziam isso na década de 80, 90, eram os cavalos que não davam certo para nenhuma modalidade. Mas, eu confesso, eu também tinha esse preconceito, porque achava que a modalidade era uma coisa simples. E não é assim. Você praticar 3 tambores com alta performance é extremamente exigente da parte do cavalo e do cavaleiro. É igual às outras modalidades. O seu cavalo tem que estar muito bem preparado, treinado. Você tem que saber montar cavalo muito bem. Mas eu sabia domar um cavalo bem domado, sabia quebrar um cavalo bem quebrado, treinava e na hora da performance, na hora do percurso de correr, meus cavalos não davam marca. E eu sei que isso acontece com muito de vocês. Treina, na hora da prova, né? Não dá marca. O porquê disso? Eu demorei a entender isso. Eu sempre treinei os meus cavalos bem para trás do freio. Então eles eram cavalos bem para trás do freio, bem engajado. E o galão deles era mais curto, era um galão de cavalo de rédea, era um galão de cavalo de apartação, ou um galão de cavalo de laço, que é os pés bem debaixo dele e um galão curto. O cavalo de 3 tambores, ele tem que ser bem domado, ele tem que estar na mão, ele tem que ter todos os fundamentos de doma, não pode esquecer de nenhum, senão não vai dar certo. Mas isso é fundamento básico para qualquer modalidade. Porém, demorou um tempo para eu aceitar e me convencer que o cavalo de tambor tem que correr para frente do freio. Ele tem que esticar a cabeça. Ele tem que estar à vontade para o galão dele ser o mais extenso possível. Por quê? Porque a nossa prova é contra o relógio. Então, se eu tenho que cobrir mais chão em menos tempo, o meu galão tem que ser um galão comprido, que cobre chão. Para fazer isso, eu tenho que deixar o meu cavalo com o pescoço mais alinhado com a cernelha, a cabeça mais esticada, e ele dá o galão completo. Como nós trabalhamos com animais de linhagem de velocidade, porque nós, com todo o aprendizado americano, nós vimos que tinham determinadas linhagens de cavalo de corrida que eram capazes de, apesar da velocidade, localizarem um obstáculo e virarem o tambor da forma do cavalo de linhagem de trabalho. Os Dash to Fame, os Dash for Perks, os First Down Dash e por aí fora, só para citar alguns das famílias.
Então, demorou um tempo para eu me convencer. Não, o meu cavalo tem que ser bem domado, mas ele tem que correr. Então, um grande erro que acontece, uma grande falha durante o treinamento é que fica se domando e não parte para o principal, que é treinar o percurso. Certo? O cavalo de tambor, se depois que ele está domado, ele não tem que ficar sendo mais macetado. Ele não tem que ficar sendo mais, entendeu? Cobrado para ele ficar flexionando. Esse não é o meu método. Meu método é o seguinte: soltei a parte dos meus cavalos, meu cavalo está quebrado? Tá. Ele tem os fundamentos de doma? Tá. Então agora vamos treinar percurso. Por quê? Porque o que ele tem que saber fazer? Percurso. Então ele tem que saber correr em linhas retas até o ponto que é para armar a curva, localizar o objeto, armar a curva, fazer o tambor da forma mais eficiente possível, partir numa linha reta de novo, certo? E localizar o segundo ponto, que é a entrada do segundo tambor, reduzir, fazer a curva mais eficiente possível e partir para o terceiro tambor na linha reta mais eficiente, localizar o tambor, formar a curva e partir para a fotocélula. É isso que eu tenho que treinar. Então agora que eu vou entrar no assunto técnico, nós vamos falar parte a parte, que eu vou dividir o percurso em partes e vamos tratar dos principais problemas e soluções. Com esse tempo que eu estou fazendo meus vídeos e já estou na internet, já fazendo isso já faz um ano, um pouco mais de um ano, eu tenho conversado com muitas pessoas que entram em contato comigo. E um dos principais problemas é que elas me perguntam: o meu cavalo só quer trabalhar galopando, correndo, ele não consegue treinar devagar. Tá? Então esse é um problema sério. Você não pode corrigir erros, você não pode treinar um cavalo, fazer perfeito, se você só treina velocidade. O cavalo só aprende quando você reduz velocidade, diminui a marcha. Então, o cavalo não tem capacidade de aprendizado acelerando, ele tem capacidade de aprendizado diminuindo a velocidade. Quando fica perfeito, na velocidade menor, você aumenta o volume e passa a treinar aquilo com mais velocidade. Se você fizer o contrário, não dá certo. Tem experiência suficiente para te falar, não vai funcionar. Então, primeiro erro: treinar correndo. Somente correndo. Treinar, certo? Somente correndo. Não dá certo. Por quê? Porque o cavalo não consegue assimilar o que ele está errando, nem o cavaleiro tem sensibilidade suficiente, principalmente se ele for amador, para sentir o erro e corrigir o cavalo quando o cavalo está correndo muito. Então, a solução é você ensinar o seu cavalo as marchas que ele tem que treinar. Passo, trote e galope. Se você está treinando seu cavalo e na hora do aquecimento você não consegue fazer ele andar a passo, ele trotar e galopar na hora que você quer, na hora que o seu corpo transmite para ele, que é para ele trotar, ele trota. Na hora que é para ele dar a passo, ele anda a passo. Na hora que é para ele galopar, ele galopa. Se o seu cavalo não sabe isso, não pode ir para percurso. Por quê?
Porque você não sabe nem treinar o seu cavalo, te dá as marchas, que são fundamentos para qualquer treinamento de qualquer modalidade. Então você tem que dar um passinho para trás e falar, opa, meu cavalo só quer correr. Então eu não sei transmitir para o meu cavalo andar passo, andar trote e andar galope. Eu preciso treinar isso primeiro. Isso é fundamento de doma. Isso não é tambor, é fundamento de doma. Sem isso, não vá para o percurso. Resolvi o meu problema do meu cavalo só treinar correndo, agora ele sabe andar passo, trotar, galopar. Vou para o percurso. Então agora eu vou começar a treinar o meu cavalo. Aonde eu começo? Eu começo do partidor. O partidor, ele é um dos grandes problemas. Por quê? Porque é assim, na década de 80, de 90, nós fomos ensinados que aqui é o primeiro tambor e aqui é a fotocélula. Nós fomos ensinados que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Então, nós treinávamos o nosso cavalo correndo para o primeiro tambor numa linha reta. Ou ela era diagonal, ou ela era realmente perpendicular ao primeiro tambor. Isso causa dois problemas. Primeiro, quando o cavalo corre nessa linha reta aqui, perto da fotocélula, ele fica sem ângulo para fazer a curva. Então, normalmente, ele passa o tambor para criar espaço para ele poder fazer a curva. Quando nós distanciamos ele da primeira baliza da fotocélula e jogamos ele mais perto da segunda baliza da fotocélula, e corremos ele numa diagonal, tá? O que a gente chama de ponta-cabeça, direcionando a cara dele para o tambor, nós criamos dois problemas. O cavalo tem uma visão periférica. O cavalo não enxerga como nós, seres humanos, que somos predadores. O cavalo, na natureza, ele é presa e ele tem a visão, os olhos, no lado da cara. É para ele enxergar 180 graus em volta do corpo dele. Então ele tem dois pontos cegos. Um bem na frente da cara dele e outro bem atrás do rabo dele. Quando você vira a cara do cavalo direto para o tambor, ele fica sem localizar o obstáculo. E quando ele fica sem localizar o obstáculo, ele não consegue localizar para reduzir e fazer a curva. Então, normalmente, esse cavalo que corre de cara para o tambor, ele também passa o tambor para criar espaço para ele, porque quando ele chega, ele vê o tambor, ele já está correndo muito, ele já passou. Além do que essa distância, ela aumenta, tá? Porque se você vê aqui, aqui é um ponto e daqui, aqui é outro. Aumentou a distância que o cavalo tem que percorrer. Se eu aumento a distância, eu também aumento o tempo. Isso é física, não tem como fazer o contrário. Então, o que aconteceu? Quando nós tivemos as oportunidades de aprender com os americanos, quando a Courtney começou a correr no Brasil, lá tem o corredor, certo? E lá eles correm em arco, pondo esse cavalo atrás, numa posição atrás do tambor, onde facilita ele fazer essa curva, tá? Então, essa técnica de você correr, aqui está o primeiro tambor, aqui está o segundo tambor e aqui está o terceiro tambor.
essa técnica de você correr em arco te dá uma condição melhor do seu cavalo correr o máximo que ele pode correr e começar a redução nesse ponto aqui, certo? Ou um pouquinho mais para trás, dependendo do cavalo. E ele reduz, mas sustenta a curva, ele desacelera, mas ele não breca. Então não há quebra de velocidade. Ele vem correndo na velocidade de entrada, que é uma velocidade alta, ele localiza o objeto, que é o primeiro tambor, porque ele está na lateral, ele está com a visão total do tambor, o tambor está na lateral dele, e ele passa a reduzir, porque ele localizou o obstáculo, sustentando a curva para entrar aqui e sair aqui. Da forma mais eficiente que existe. Tá? Então, no partidor, você tem que achar um ponto entre o terceiro tambor e o primeiro tambor e pôr o seu cavalo para partir desse ponto. Então você normalmente cria um ponto visual aqui, ó, entre o terceiro e o primeiro, e você coloca o seu cavalo para partir daqui. Ah, mas eu não posso pôr o meu cavalo para partir de cara para o terceiro tambor? Você pode. Porém, eu já mostrei em vídeo que a medida quando eu pego um ponto entre o primeiro e o terceiro e saio com o meu cavalo, dá até esse ponto de entrada aqui, dá 21 metros. Se eu deslocar o meu cavalo aqui 4 metros para ficar de cara com o terceiro tambor, quando eu fizer esse arco aqui, para eu chegar no mesmo ponto, dá 23 metros. Eu já aumentei 2 metros. Então, 2 metros é muita distância quando você está falando em prova de 3 tambores. Então, você tem que saber que de cara para o terceiro tambor, o arco aumenta 2 metros. Entre o primeiro e o terceiro, entendeu? Você, dependendo do tamanho do cavalo que você está, você pode até chegar mais perto do primeiro. E você diminui essa distância e você contribui para que a sua marca, o seu tempo seja menor. Então, o partidor é essencial. Tratamos do problema da localização da onde você vai partir. Agora, então, o outro problema. O meu cavalo fica apavorado na hora de partir, ele fica louco, ele não deixa eu localizar, pôr ele no ponto certo, entendeu? Ele fica louco. Por que aconteceu isso? Porque na fase de empistar o potro, a pessoa foi para a prova e não deu tempo para o seu cavalo amadurecer, entender o que ele teria que fazer. Em casa, ele treinava devagarzinho, belezinha. Quando ele foi para a prova, chegou lá, desceu do caminhão, tinha faixa, tinha um monte de gente, tinha som, tinha aquela pista coberta. Ele já foi para lá e aí, na primeira passada dele, ele já saiu empurrando ele, tocando ele de reio e já pediu para ele correr, entendeu? Uma velocidade que ele não tinha ainda experimentado, porque a ansiedade de quem estava tocando ou quem estava treinando, ela não respeitou a idade mental do cavalo. E aí esse cavalo passou a falar assim, nossa, quando eu chego nesse lugar aqui, rapaz, aqui o pau tora. Aqui eu passo uma vez, passo 2 correndo, passo 3, e aí você entra num ciclo onde o cavalo se desespera e começa a errar, e aí o competidor também erra, e o treinador também erra, e aí a coisa começa a ficar cíclico. Então, para não deixar o seu cavalo mentalmente prejudicado, você tem que pegar o cavalo novo, levar para a prova, chega lá, você treina antes da prova, que não tem o som ainda, você mostra bastante a pista para ele, treina no passo, no trote, no galopinho, igual você faz em casa.
E no dia da prova, se for a primeira prova da vida dele, você monta um projeto, um planejamento, aonde você vai levar 10 provas para você ir aumentando a velocidade desse cavalo. E aí na primeira prova você passa ele de galopinho. Ele vai chegar lá, está um pouco ansioso, você fala, não, calma, que isso aqui é igual em casa. Pocotó, 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 pocotó. Passa ele no galopinho e guarda. Se for 3 dias de prova, no outro dia você passa ele no galopinho. E no outro dia no galopinho. E vai embora para casa. Essa é a primeira prova da vida dele. Não cometa o erro de na primeira prova você querer tirar relógio do seu cavalo. Você vai destruir ele mentalmente. Então, não faça isso. Conserve a mente do seu cavalo. Então, depois que a gente treinou partidor, conseguiu chegar no primeiro tambor, que é da fotocélula até o primeiro tambor, aí nós já temos um cavalo que está chegando no ponto certo, localizando o obstáculo e reduzindo. Então, vamos para a curva do primeiro tambor. A primeira treinadora que veio dar curso para nós, em 2004, 2005, ela é a Kelly Yates. Kelly Yates. Ela montava a Firewater Festa. Firewater Festa. Uma das melhores éguas de tambor de todos os tempos nos Estados Unidos, ganhadora de $1 milhão em tambor. Uma super égua, conheciam, fantástica, linda, maravilhosa. E ela chegou aqui e falou assim, nós estávamos treinando assim, saía em arco, entrava longe e saía perto. Aí ela falou, não, vocês estão errados. Vocês têm que sair daqui, entrar perto e sair perto. E aí ela mostrou para nós, porque ela pôs uma pessoa andando aqui e uma pessoa andando aqui. E ela falou assim, olha, você sai a passo daqui, eu saio a passo daqui. Então, enquanto essa pessoa foi aqui e veio aqui, essa daqui no caminho mais curto saiu na frente. Aí ela falou assim, tá vendo como eu ganho de vocês? Isso é indiscutível também, caminho mais curto, sai na frente. Então quem que fazia isso? Vocês talvez mais jovens do que eu não tiveram oportunidade, mas o Ayrton Senna, que foi o maior competidor de Fórmula 1 nossa, ele fazia isso, ele encurtava caminho nas curvas. Hoje, quem faz isso com muita qualidade nos 3 tambores, que é o melhor competidor e treinador de cavalo de 3 tambores que eu já vi na minha vida, longe dos outros, é o Sidney Júnior. Ele encurta caminho, mas todas as outras competidoras e treinadoras americanas que vieram dar curso para nós, eles firmaram que o arco entrando um pouco mais longe do tambor e saindo colado que era o mais eficiente. Então você tem que criar um arco onde o cavalo entra mais ou menos a distância do corpo dele, aproximando do tambor, mais ou menos 2,5 metros, e forma a curva e sai colado. E a título de informação, no ano seguinte, a gente trouxe o irmão da Kelly Yates, o Didi Yates, para dar um curso de laço. E no curso de laço, ele comentou, a minha irmã, ela não entende, entendeu? Ela está sofrendo com as competições de tambor nos Estados Unidos, porque ela não aceita que tem que entrar um pouco mais aberto e sair colado. Porque a única égua que ela treinou e montou e que entrava perto e saía perto era a Firewater Festa. E ela quer treinar todo mundo igual a Firewater Festa e os cavalos não aceitam, não têm habilidade atlética para fazer o que a Firewater Festa fazia. Então aquilo já caiu a ficha. Realmente o correto é formar o arco para o primeiro tambor, deixando o cavalo do partidor até o ponto da entrada do primeiro tambor, indo num arco com a paleta em pé, sustentando a curva, e chegar lá
com o espaço, colar atrás do tambor e sair colado para o segundo. E outra coisa a título de informação para vocês, que dá para fazer o cavalo entrar perto e sair perto. Porém, tem que se treinar muito mais, tem que exigir muito mais deles, tem que ser um treinamento intensivo. E ninguém vai te contar, ninguém vai falar para você que o desfrute é muito pequeno. Por quê? Porque a maioria dos cavalos se lesionam. Quando você tem que aumentar a intensidade de treinamento, exigir mais dele flexionamento e mais esforço físico para ele entrar colado e sair colado, ele se machuca. Por quê? Porque cavalo não é mecânico, não é uma moto. Cavalo é um animal, é um mamífero, igual a gente. Ele é, o corpo dele, a estrutura física dele é músculo e esquelética. Tem tendão, tem ligamento. E o exagero, certo? Vai criando microlesões que na hora que ele tiver que fazer o esforço, no dia da prova, a microlesão vira uma lesão. Então, mas ninguém te conta, olha, eu comecei a treinar 10, aproveitei só 1. Isso aí fica para... o importante é que está ganhando. Mas ele não... Nossa, eu treinei 10 e só deu 1 que aguentou. Os outros 9 teve que abandonar. Agora, eu nunca tive muito cavalo. Eu tive que cuidar bem dos meus cavalos. Então, a minha orientação para você é o seguinte. Primeiro, não exceda, não passe dos limites no treinamento do seu cavalo. No máximo 1 hora por dia. E dentro dessa 1 hora, o seu cavalo tem que descansar 15, 20 minutos. Então, ele vai treinar efetivamente, tá? 30, 40 minutos. Não mais do que isso. E ele tem que estar muito bem preparado fisicamente para ir você pedindo mais velocidade, mais movimento, entendeu? E exigindo mais dele. Não é assim que numa semana você já vai pondo ele para correr e fazer o que ele tem que fazer, que ele vai se machucar. Então eu vou me concentrar bem no primeiro tambor, porque o primeiro tambor, ele é um tambor chamado como tambor do dinheiro. Se você errar o primeiro tambor, você errou os outros. Sua prova já foi para o pau. Então o foco do competidor tem que estar no partidor, antes da fotocela, localizando o ponto de mandar o cavalo, e ele tem que estar muito concentrado para saber que o primeiro tambor dele tem que ser o melhor de todos. E aí o pessoal fala, mas meu cavalo não reduz no primeiro tambor, ele vem correndo e ele acelera, ou ele não reduz. Isso é um defeito clássico, é um problema clássico. Por quê? Porque na hora de treinar, quando a pessoa vai treinar, ele não treina. Passo, chega no ponto X, que é o ponto de entrada, que eu chamo X da fortuna. É o ponto de entrada do primeiro tambor e a saída, onde as linhas se encontram, onde cruza a entrada com a saída. Então ali é um X, que é o ponto de redução. O cavalo tem que pôr a bunda no chão ali e sustentar a curva. Nesse ponto, quando ele está treinando a passo, ele não para. Ele já vai a passo e continua a passo. Aí, quando ele vem a trote, ele não passa para o passo naquele ponto. Ele já continua a trote. E aí, quando ele vem no galope, ele não passa para o trote. Ele pega e continua no galope. E aí, daqui a pouco, a ansiedade, porque ele nunca fez uma marca, ele nunca deu certo na competição, ele não tem nenhuma marca expressiva, e ele está pressionado. Ele quer ganhar. Ele não sabe como. Então aí ele corre mais ainda com o cavalo. E aí ele não ensinou o cavalo dele que naquele ponto o cavalo tinha que pensar em redução. E aí o cavalo dele não vai reduzir mesmo. O cavalo dele vai chegar correndo, não vai armar a curva e vai abrir. E vai errar o primeiro tambor. Então, como que você soluciona o problema do seu cavalo, enxergar o obstáculo e reduzir? Toda vez que você for treinar o percurso, você tem que trocar de marcha no ponto do X da fortuna. Mas quando? Toda vez. Todo dia. Vai a passo, para no ponto X. Vai a trote, passa para o passo. Vai a galope,
passa para o trote. Vai num galope mais firme, senta na sela, deixa o cavalo reduzir, passar para um galopinho e vira o tambor. Então, essa é a solução para você ter o cavalo pensando em redução no ponto X. Outro problema muito comum do primeiro tambor é o cavalo te espremer no primeiro tambor. Então, o que é o cavalo te espremer? Você está levando ele, guiando ele para o ponto no chão que você localizou de entrada para o primeiro tambor e ele vem caindo paleta. Ele vem para cima do primeiro tambor. E isso é um dos problemas muito comum. Isso acontece porque ou você sentou muito antes na sela e avisou ele que tinha uma curva e ele espremeu você para cima do tambor, ou ele está antecipando a curva, que é natural do cavalo, ele quer fazer, então ele quer antecipar as coisas. E você, como treinador, como competidor, você não pode deixar na sua casa, nos treinamentos, ele antecipar esse ponto de formar a curva. Qual é a solução? Guiar seu cavalo, guiar mais. O guiar é aonde passar a mão, tem que passar os pés. Aonde passar o focinho, passa o pescoço, onde passar o pescoço, passa a paleta, onde passar a paleta, passa a costela, e onde passar a costela, passa a bunda. Então o cavalo seu está guiado, ele está debaixo de você. Ele é um cavalo que está alinhado. Enquanto você tiver com a sua mãozinha, né, no formato ali das rédeas, como se tivesse um tijolinho na mão, no meio da sua mão, e você não abre a mão nem para um lado nem para o outro, ele tem que ficar dentro das suas rédeas. E ele tem que seguir até aquele ponto. Outro defeito comum, certo? Do erro do primeiro tambor, é que ele chega no ponto, dá o focinho e a paleta escapa para fora e ele descola do primeiro tambor. Esse é o pior de todos. Né? Quando ele empaleta, você, se ele estiver bem equilibrado, você levanta e põe ele no ponto. Você perde tempo, mas ainda dá para corrigir. Agora, quando ele dá o focinho e escapa a paleta, aí, meu filho, foi tudo pro brejo. Porque esse é o pior erro, porque aumenta muito a distância. E aí, qual é a solução? O correto é ser o cavalo sair em arco, vir até esse ponto, entrar um pouco longe e sair colado. Então, aqui é o X da fortuna, onde a linha, né, de entrada com a de saída do primeiro tambor. É aqui que ele tem que pensar na curva, pensar em redução. Mas quando o seu cavalo está desalinhado, que ele não está debaixo de você, o que acontece? Ele sai aqui, quando ele arma a curva, ele estufa aqui fora e aumenta muito, certo? Essa curva em volta do primeiro tambor. Porque ele te dá o focinho, mas escapa a paleta. Esse é um problema muito comum e que te prejudica muito. Aí as pessoas fazem, como que eu faço para o meu cavalo corrigir isso? É simples. O seu cavalo, ele não sabe fazer círculo perfeito. Ele não está alinhado no círculo. Se você não voltar, der um passinho para trás para treinar círculos perfeitos, você nunca vai corrigir isso. Simples assim. Círculos pequenos, perfeitos. É o que corrige esse problema. Então, muitas vezes as pessoas ficam querendo corrigir esse cavalo nessa área aqui. Punindo o cavalo que ele está errando. E cria uma zona de desconforto no tambor. Na área de tambor. Isso mentalmente é muito ruim. Se o cavalo me apresenta esse problema, eu tenho que tirar ele do tambor e pôr ele num exercício onde eu vou treinar círculos perfeitos para a direita. Isso que vai corrigir o meu cavalo. E não bater nele aqui. Aqui eu só vou causar problemas mentais. Ele vai ficar apavorado quando ele chegar
nessa área aqui. Então, o jeito de corrigir, círculos perfeitos pequenos para a direita. Quando você fez um primeiro tambor perfeito, né, seu cavalo reduziu, sustentou a curva e partiu para o segundo tambor, aí a curva do segundo tambor é uma curva para a esquerda. Então ele veio galopando na mão direita, fez a curva do primeiro tambor. Então agora, na saída do primeiro tambor, após o segundo galão, ele tem que inverter o corpo dele e trocar de mão. Isso você tem que ensinar o seu cavalo a fazer no início, quando ele é potro. Então você tem que ensinar ele que ele tem que trocar de mão para se preparar para o segundo tambor. O ponto de pensar na curva do cavalo reduzir no segundo tambor, ele é um ponto mais fundo, ele é um ponto onde o seu cavalo vai estar com o meio do corpo do lado do tambor. E o seu joelho vai estar paralelo ao segundo tambor. Então, o primeiro tambor está aqui, o seu cavalo está partindo para esse ponto. Quanto mais reto for essa linha, certo? E quanto mais fundo você deixar para pedir a redução, mais você está aproveitando a sua linha reta. E esse é o ponto que o seu cavalo tem que pensar na redução. Por quê? No primeiro tambor foi antes, no X da fortuna, porque é o primeiro tambor. O cavalo estava um pouco ansioso, você um pouco ansioso, vocês tiveram que pensar na redução um pouco antes. Mas ele já usou um pouco do combustível dele, da fotocélula para o primeiro tambor, e aí ele consumiu também um pouco do combustível dele para chegar no segundo. Se você pensar antes na curva, o seu cavalo vai te espremer no tambor. Se você pensar muito depois, ele vai errar a curva. Então o ponto ideal é ao lado do segundo tambor, que você senta na sela, empurra o pito para frente e pede a curva. E aí o seu cavalo vai fazer essa curva maior de 270 graus, que é a curva mais difícil dos três tambores, é o segundo tambor, esse na minha opinião é o que mais cai. E aqui é muito importante na hora do treinamento você deixar muito claro para o cavalo o ponto que ele tem que pensar na redução. Toda vez que ele pensar antes, ele te espreme. Se ele te espremer na entrada, ele cria um ponto de saída longe para voltar. E quando ele te espremer na entrada, ele cria uma barriga para ir para o terceiro tambor. Então, ele tem que pensar na curva no ponto ao lado do segundo tambor. Da mesma forma, aqui nós temos o mesmo problema. Se ele cair para o lado do tambor e te apertar, se ele aqui vier nesse sentido, tá? Ele desalinhou, ele perdeu força na bunda e caiu paleta, ele vai estufar e fazer uma barriga para o terceiro tambor, e isso aumenta demais o percurso. Então você tem que ter um cavalo alinhado debaixo de você, que recebe a informação de preparar a curva ao lado do segundo tambor, forma a curva e sai alinhado para o terceiro tambor. Tudo que acontecer de errado aqui é porque você está antecipando a curva. E um dos problemas mais comuns que as pessoas cometem é que no percurso elas olham o tambor, enquanto que ela deveria estar olhando o trajeto que ela vai fazer no chão. Quando ela olha o tambor, sem ela perceber, ela vira o cavalo para o tambor, ela aperta o cavalo no tambor. Então a dica é que você olhe o chão, que você olhe o percurso. E aí o seu cavalo vai seguir aonde você está olhando. Toda vez que você está atrás do segundo tambor,
quando você chega nesse ponto, você tem que levantar a cabeça e olhar para o ponto de entrada do terceiro tambor. Fiz o meu segundo tambor, atrás dele eu levantei a cabeça, olhei para o ponto do terceiro tambor, aonde eu tenho que levar o meu cavalo na linha reta mais eficiente e deixar para brecar o mais fundo da curva possível. Esse terceiro tambor, ele é um tambor também de muita ansiedade, porque quando o competidor faz o primeiro, faz o segundo, ele fala, nossa, eu vou dar certo, vai dar uma prova boa. E aí, às vezes, ele tende, por causa dessa ansiedade, perder o foco. Então, a dica aqui que eu te dou é o seguinte, fez o segundo tambor, foque no terceiro, a prova ainda não acabou. Você só está no 2/3 da prova. Então, não desligue. Fique focado no chão, aonde você está visualizando a entrada do terceiro tambor. E esse terceiro tambor, o ponto de pedir a curva, ele é mais fundo do que o segundo tambor. Por quê? Porque o cavalo também já está cansando. É claro que o cavalo quer parar mais cedo para virar e voltar para a fotocélula. Então você tem que estar muito focado para levar ele até o ponto de pensar em redução. Se você pensar um pouquinho antes, ele vai te apertar e vai trombar no tambor e vai derrubar. Então, assim, o problema mais grave e o mais fácil de acontecer é você derrubar tambor. Você toma 5 segundos. E isso aí acaba com você. Então, você não pode ficar próximo do risco de derrubar tambor. Como que você faz isso? Não perdendo o foco durante o percurso e levando o cavalo até o ponto de ele pensar na curva. Então, na hora que você sai do segundo tambor, você faz a linha reta e aqui é o ponto de você pedir a curva do terceiro tambor. Quando a garupa do seu cavalo está alinhada com o terceiro tambor. E aí você senta na sela, pega no pito e pede a curva para o seu cavalo sair alinhado para a fotocélula. Se você sentar antes, ele te espreme e acontece o mesmo defeito de qualquer tambor. Ele te espreme na entrada, tem que criar espaço na saída, descola e aumenta o percurso. Então, a sua sentada fora do ponto, ela é que te prejudica. É você que está errando, não é o cavalo. O cavalo recebe o seu comando. A sua bunda que aciona o que ele vai fazer. Então, esse é um erro bastante comum. E aqui, às vezes, como solucionar isso? É você ter o seu cavalo alinhado, respeitando a sua mão e chegando até o ponto. Não tem mágica. Se ele não respeita a sua mão e não chega no ponto, ele te espreme e acontece o problema. Quando você está atrás do terceiro tambor, você tem que levantar a cabeça e olhar para a fotocélula. Certo? Porque se você ficar com a cabeça baixada, o seu cavalo vai continuar na curva e vai deslocar e vai fazer isso, vai se deslocar do terceiro tambor. Você fica agarrado na boca dele, entendeu? Ele continua meio que essa curva e descola do terceiro tambor. Se aqui nesse ponto você levantar a cabeça e olhar para a fotocélula, você traz a paleta dele debaixo de você e ele parte numa linha reta. Isso aqui aumenta muito o percurso e também, claro, consequentemente, aumenta muito o seu tempo. Para finalizarmos esse segundo vídeo, resumindo, o maior problema do percurso é antecipação das curvas. Se você tiver o seu cavalo alinhado, chegando no ponto, a tendência é da curva sair perfeita. Então você tem que treinar o seu cavalo para estar alinhado e chegar nos pontos. E você tem que estar focado em fazer o percurso da forma aonde as distâncias não aumentam, que elas se permaneçam dentro da distância que é o tambor, o percurso do tambor de 145 metros. Nós temos 18 metros e 30 para a fotocélula, da fotocélula para o primeiro tambor, correndo em arco dá 21,
Virando o primeiro tambor, você tem aí uns 5 metros virando, e aí você corre 27,5 metros para o segundo tambor, vira mais 5 metros, corre 32 para o terceiro tambor, e mais 5 metros e volta com 47 para a fotocélula. A nossa corrida é um sprint de 145 metros. Então, se você ficar dentro dos 145, você está com nota 10. Agora, se você cometer erros e aumentar 1 ou 2 ou 3 metros, o seu tempo vai aumentando. Não tem como ser diferente. Então, a dica é: menos é mais. Não pense em só correr. Não pense em usar o chicote ou espora. Concentre em fazer o percurso da melhor forma que o seu cavalo está preparado para fazer. Fiquem ligados que no terceiro vídeo nós vamos tratar da condição mental do competidor, detalhes sobre preparação do seu cavalo atleta, nutrição e a medicação que o seu cavalo tem que receber para ter alta performance.